Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Elaine Fernandes e hoje eu tô aqui pra gente bater um papo bem legal sobre baixa autoestima. A baixa autoestima não são todas as pessoas que conseguem detectar que elas mesmo têm baixa autoestima, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, eu não conseguia ver que eu tinha uma baixa autoestima. Eu achava que devido a tantas lutas e situações que aconteceram algo na minha vida, né? Que aconteceram coisas na minha vida, eu achava que isso essencialmente era o motivo de eu estar daquela forma, né? E hoje, né, eu queria trazer isso para vocês, um pouquinho da minha vida, né? Dessa fase que eu passei, que foi bem difícil, né? É, eu passei uma frustração muito grande e eu não queria nem viver mais. E foi aí que eu encontrei, né, um caminho. Que eu fui convidada para ir para a igreja e comecei a ir para a igreja. No que eu comecei a ir para a igreja, eu continuava com esse sentimento de inferioridade dentro de mim, no qual eu era estrangeira, no qual eu me sentia excluída, né? Mas foi um momento que eu tive um contato muito grande com Deus. Eu tive um contato muito grande que eu comecei a buscar Deus. Mediante eu estar com as poucas forças, sabe? Pouquinhas forças que eu tinha, eu comecei a buscar Deus, entregar a minha vida para Deus. E eu lembro que eu lia bastante. Eu lia muito a Bíblia, eu me fortalecia nisso, né? E Deus foi me ajudando. Só que o que me ajudou a sair da baixa autoestima foi mudar os meus hábitos. Eu sempre. Porque a baixa autoestima causa uma. Você começa a ter uma insatisfação dentro da sua vida. Você acha que você não consegue se amar, né? Você não consegue enxergar isso. Você está pensando que você pode dar conta de tudo e de todos, pode amar tudo, cuidar de todos, e não, só não cuidar de você está achando que você é Deus. Porque a gente não consegue dar conta de tudo, tá entendendo? É só Deus para fazer isso mesmo. Então a gente quer cuidar de tudo e de todos, dar conta de tudo, e não quer que isso traz uma deficiência emocional para nossa vida, né? A palavra de Deus é bem clara quando ela diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Então, como você vai amar o próximo? Cuidar de todo mundo se você não está cuidando de você. Já viu aquelas pessoas que elas têm mesmo uma vida muito corrida e só que elas ficam assim, são tão estressadas e são pessoas que muitas das vezes a gente não consegue ficar muito conversando com elas pelo fato delas só reclamarem. Essas pessoas, elas acham que elas podem dar conta de tudo e que elas não precisam de mais ajuda, né? E elas têm uma dificuldade até grande de pedir ajuda, né? Então, ela quer dar conta de tudo porque ela cismou, ela acha que ela tem que dar conta de tudo aquilo, né? E o que acontece? A causar problemas emocionais, era o que acontecia na minha vida. Eu achava que eu podia fazer tudo, dar conta de tudo, participar de tudo, enquanto a minha própria vida estava de lado, enquanto eu não tinha tempo para nada. Eu lembro que eu tinha alguns sonhos, planos, eu diria, e que eu não conseguia executá-lo. Não conseguia executar os meus planos, meus sonhos. Eram simples, não precisava nem de dinheiro. Mas eu não conseguia. Eu sempre tinha essa questão de não dou conta das coisas. Ai, eu queria tanto fazer isso, mas eu não dou conta. Eu vivia falando isso. Ai, mas eu queria fazer isso. Às vezes eu queria fazer, mas por que você não faz? Você falava, perguntavam pra mim. Ai, porque vida corrida, não dá tempo de nada, tem que fazer isso, fazer aquilo. E vivia em função dessas desculpas, que é hoje o que eu mais vejo, essa desculpa no ser humano. Todo mundo vive uma vida, uma loucura, uma correria, né? E aí eu peguei um dia, eu falei, eu não vou ficar sendo escrava disso, porque eu tô sendo escrava. Porque o estresse por eu não estar concluindo as minhas metas, os meus sonhos, os meus planos, mais o excesso de sobrecarga de tanta coisa, mais as lutas da vida,
eu estava me sentindo. Eu não estava conseguindo viver, pra vocês terem uma ideia. Eu não estava conseguindo. Assim, eu tava. Acordava e dormia, acordava. Eu me sentia assim, um robô e a ponto que eu tava a ponto de explodir, né? E tudo isso pra mim, eu falo que Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele nos ensina. Eu vejo Deus em tudo. Em tudo que eu faço, eu vejo Deus. Tudo que Deus traz pra minha vida, eu tento tirar as maiores lições. Porque as provas não tem um nome só de prova, mas a prova, ela é em si, sim, uma escola no qual chegou a hora de você executar aquilo que você aprendeu. Então, eu falei, não, eu vou dar. E eu olhava pra mim, eu acordava de manhã, olhava pra mim, eu falava, meu Deus, eu tenho tempo, queria tanto cuidar mais de mim, né? Queria tanto tirar um tempo para ler. Eu gosto muito de ler livros. Eu comprei vários livros, anos, não conseguia ler. E eu queria cuidar mais, me dedicar um pouquinho mais, brincar com os meus filhos mais. E isso sempre viver em função disso, né? Dessas desculpas. Então, eu consegui curar, com a ajuda de Deus, curar minha baixa autoestima e fazendo um exercício. Porque, olha, eu tava com a minha saúde debilitada. Pelo fato de eu ter me deixado tanto de lado, eu tava com a minha saúde debilitada. Eu tava, né? A pessoa com a baixa autoestima já se olha e não se gosta mesmo, né? Então eu falei, poxa vida. Eu comecei a pensar assim: Deus, ele deu o filho dele para morrer por mim e por você também, para que eu e você tenhamos vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É comer tudo que eu tenho vontade? Comecei a perceber que não era só isso. A vida em abundância é muito mais. E eu vi que a minha saúde estava debilitada. Eu estava comendo tudo errado, porque quando a gente já fica com processo de ansiedade, a gente tende a comer porcarias, né? As porcarias fazem muito mal para o nosso organismo, faz sim. O que realmente deixou pra gente, o que realmente Deus deixou pra gente comer, a gente come muito pouco. E a gente vai dando prioridade às porcarias, que não são alimentos de verdade. E eu fui debilitando a minha saúde, eu fui debilitando. Eu consigo falar isso porque eu fui debilitando. Porque foi o que eu estava comendo. E na nossa vida tem que ter um equilíbrio. Tem muitas pessoas que falam, mas estamos vivendo, temos que comer tudo que quer, que tem vontade. Tá, tem, lógico. Você pode comer de tudo, eu como de tudo. Mas é um equilíbrio, né? Você não pode comer tudo aquilo todos os dias você vai comer aquela porcaria, porque você vai ficar doente. Aí depois que você fica doente, Deus não quer um soldado ferido. Ou Ele quer te dar uma vida, uma velhice, numa maneira que você esteja saudável, né? O que adianta você chegar aí nos 50 anos e não tá aguentando andar, ou tá com a saúde tão debilitada que não vai estar conseguindo cumprir os teus planos, a meta e o plano de Deus para tua vida? Então eu entendi que eu tinha que mudar, isso aí ia depender de mim. E aquilo, eu falei, eu preciso ter um alto amor pela minha vida, né? Eu achava que eu tinha que amar todo mundo e não me amar. Eu achava que eu tinha que servir todo mundo, mas não me dedicar um pouquinho a mim. Talvez você que está me ouvindo tá nessa vida. Você tem que ter a humildade de ver que quando você está precisando de ajuda, você precisa pedir ajuda para alguém, né? Você não está dando conta, peça ajuda, né? E daí eu peguei uma caneta, um papel, eu queria muito que você fizesse isso, tá? Porque é muito importante você pegar um papel e uma caneta, porque quando você ouve, sabia, você aprende 5% do que eu tô falando. E quando você anota, você pode aprender a aumentar esse nível de porcentagem a 60%. E quando você ainda anota e ensina outra pessoa, você aumenta esse nível em até 90%. E se você pôr em prática, nem se fala. Então,
Anota isso que eu tô falando para você. Coloque, dobra o papelzinho no meio, faz um risquinho. E anote tudo que você tem vontade de fazer e não consegue. Seus planos, os seus sonhos, põe tudo. Põe tudo. Do outro lado, você vai colocar na frente daquele plano, por que você não consegue fazer ele? O que te limita de fazer ele? E depois você vai trazer a solução na outra linha. O que eu preciso para fazer ele? E já começa a pôr em prática. Hoje. Hoje ou amanhã. Se organiza. Porque uma das coisas que eu consegui mudar a minha vida foi a organização. Porque a organização dentro da nossa vida nos traz um equilíbrio muito grande. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu tenho 2 crianças. E eu nunca fui de falar assim... eu tenho criança não dá para fazer nada. Eu não gosto de falar isso, porque eu creio e eu sei que tudo que Deus nos dá é um sinalzinho demais, é para somar. Então Deus trouxe filhos para nossa vida, esposo, talvez você está cuidando de algum ente querido aí, é tudo para somar. O que vai determinar é sua organização. Então eu comecei, e eu gosto de tirar o meu momento com Deus, porque eu queria tirar meu momento com Deus em silêncio e ter tempo mesmo com Deus, 1 hora, o tempo que for. E era uma meta minha, e eu não conseguia executá-la, e aquilo me trazia algo, eu ficava muito... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Comecei a acordar às 5 horas da manhã e buscar a Deus. Ai, gente, que maravilha. E comecei a ler a Bíblia, a ler meus livros. E depois que eu comecei a fazer isso, eu tinha uma rotina de auto-amor comigo. Faz uma caminhada, se arruma, fica linda para você, não para as pessoas, né? Penteia seu cabelo, arruma seu cabelo, faça aí o teu que você gosta de fazer, entendeu? Para tua autoimagem, para você se sentir melhor. E isso foi trazendo um equilíbrio, porque eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, né? Então eu começo meu dia até hoje. Eu começo meu dia e eu não abro mão disso, porque você vai ver com o decorrer do tempo que fica mais difícil até de você sair desse lugarzinho que você está com Deus, porque é muito bom. Esses dias eu falei, se as pessoas soubessem como que é bom. Eu lembro que o primeiro dia que eu comecei, eu não tinha palavras, tá? Eu não tinha palavras, eu não sabia o que eu fazia. Eu sentei lá e fiquei, falei, nossa, eu falei pra Deus, Deus, eu sou sincera, eu não tô conseguindo. Porque eu tava tão angustiada, a carga, o fardo tava tão grande nas minhas costas que quando eu parei para fazer aquilo que eu tanto almejava, que era buscar a Deus, eu não conseguia falar. E Deus, ele é tão misericordioso. O que eu fiz? Eu coloquei uma música e fiquei ali louvando a música. Louvando, cantando a música. E peguei um papel que eu amo escrever. E era uma outra coisa que eu não fazia tempo. Eu peguei um papel e comecei a falar com Deus escrevendo. Tudo que eu sinto. E quando eu vi, eu já estava orando, eu já estava chorando, eu já estava sentindo a presença de Deus. Então, talvez os primeiros dias para você que deseja fazer isso, é difícil. Porque você vai sair da tua rotina, do teu normal, mas depois vai ficar difícil de você parar de falar com Deus. Então, foi algo que eu consegui mudar. Eu consegui, eu venci a minha baixa autoestima, né? Porque quando você tá bem com você mesmo, você faz todas as pessoas felizes, né? A pessoa com baixa autoestima, ela fala assim, eu não faço ninguém feliz, tem pessoas que são sozinhas e falam assim, eu não dou certo com ninguém. Por quê? Porque você não se ama, você tem que se amar. Você tem que colocar a Deus primeiro na tua vida e começar a se amar, a se cuidar, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo também, porque nós somos templo do Espírito Santo. Chegou uma fase na minha vida que eu estava destruindo a minha saúde devido às coisas que eu comia. Eu fui ao médico, eu estava com os problemas de saúde, ele falou, você tem que fazer uma dieta. Olha o jeito que você está comendo, olha como está a sua saúde, olha a tua idade. Ele
até falou assim, se você continuar assim, ó, não dou muito pra você não. Eu sei que ele falou, né? Mas eu falei assim, gente, quantos médicos falam isso pra gente? Não foi o primeiro que me falou. Não foi o primeiro. Só que eu falei assim, ele tá sendo uma boca de Deus na minha vida. Porque Deus não quer que eu tenha uma vida. É claro que nós vamos adoecer, é normal. Mas que não venhamos adoecer por causa das nossas escolhas. Porque a gente sabe o que a gente deve, como a gente deve cuidar da nossa saúde. E foi que eu até fiz aí uma dieta, eu perdi peso muito devagar. Eu perdi peso durante 1 ano e meio, muito lento, mas eu não desisti. E isso foi bom. Graças a Deus, Deus me trouxe a cura devido a essas coisas que aconteceu, né? Mas eu tive que buscar, né? Eu tive que voltar atrás, correr atrás do tempo perdido, né? E isso trouxe uma paz interior e um alimento grande para minha alma. Então, gente, para você que tá com a sua autoestima baixa, você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa cuidar do teu espírito, ter o seu momento com Deus, porque senão você não vai conseguir. Você pode ir em médico que for, psicólogo que for, mas se você não tiver um tempo com Deus, você não vai conseguir se libertar disso, né? E você, cuidando de você, você vai conseguir cuidar de todos ao teu redor. Você que é casada, você que, né, você vai conseguir viver melhor com teu esposo. Que pensa bem, muitas das vezes a pessoa que tá com a baixa autoestima, que ela não tem um alto amor com ela mesma, ela acorda, ela fica de pijama o dia inteiro, né, e pra baixo e tal, né? Porque o pijama, gente, nada contra. Mas veja bem, o pijama veio pra dormir. Você tá de pijama, bate uma preguicinha, bate sim, viu? Então, se vista aí com uma roupa confortável, que é uma delícia ficar em casa com uma roupa confortável, mas de uma maneira, né? Aí vamos supor, teu esposo chega do almoço, você tá bem com você mesmo. Aí como você recebe ele quando você tá bem com você mesmo? É diferente, não é? E quando você tá sobrecarregada, e você pode ver quando você tá sobrecarregada, parece que não, você pode correr contra o tempo e você não acaba não terminando ainda. E é aquele estresse total. E isso estraga casamento, isso estraga relacionamento com pai e mãe, isso estraga muito. Então, viva uma vida mais tranquila, tenha um equilíbrio, se organize, que a organização é muito importante também, e esteja um equilíbrio, né? Colocando Deus primeiramente na tua vida, que Ele vai te ajudar, né? E você fazendo isso pode atrair as bênçãos para a tua vida, porque muitas bênçãos não chegam até nós devido às poucas buscas que temos da parte de Deus, né? Então, fica nessa mensagem hoje. Lembre-se que ninguém precisa falar que você é linda. Lembre-se, aqui em casa eu costumo dizer assim para os meus filhos, que todo mundo é lindo. Eu não aceito eles falarem que alguém é feio. Eu digo assim a eles, Deus desenhou todo mundo. E Deus, ele não faz nada feio. Então, a gente, e além de uma beleza externa, a gente tem que avaliar a beleza que fala muito mais alto, que ela tem muito mais valor do que tudo, que é a beleza interior. Porque essa externa vai se deteriorizar, nós vamos ficar feios querendo ou não. Um dia vai aparecer ruga, vai cair tudo mesmo. E o que vai ficar é a beleza interior. Então, aqui em casa eu não admito. Eu já ensino desde pequenininho para eles. Não gosto que eles zoam as pessoas, não gosto. Porque eu acredito que o Criador do mundo, ele faz obras de arte. E tudo que ele faz é lindo e perfeito. Então, você é linda e perfeita. Você tem que se autoaceitar, ver que você é uma obra de arte de Deus, né? Só que você precisa se amar, você precisa se cuidar para as pessoas começarem a gostar de ficar com você. Porque tem pessoas que é linda, maravilhosa externamente, só que é uma pessoa insuportável. E é outro tipo de pessoa também, que sente só, que sente com uma baixa autoestima. Então, esteja a tua beleza interior, porque essa beleza interior somente Deus pode te dar. Coloca Deus em primeiro lugar, então, na tua vida. Faz essa listinha que eu ensinei para vocês.
porque comece a executar. Não fica só ouvindo, não. A minha vida mudou quando eu comecei a executar as coisas. Coloque no papel e comece a executar as coisas. Porque Deus te ama e Ele não quer você da maneira que você está, Ele quer muito melhor. Ele quer a tua casa mais feliz. Ele quer que as pessoas que você está cuidando, que você ama, esteja feliz. Então, gente, fica com Deus. Compartilhe esse vídeo com um amigo que está precisando. E deixa aqui embaixo o seu comentário. Para você que já superou uma baixa autoestima, rola todos esses vídeos aqui embaixo, vai estar escrito comentários. E deixa lá um breve testemunho seu para ajudar outras pessoas também, tá? Fica com Deus.